Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71 200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui no prosseguimento da Assembleia do Frigorífico Banhof, processo número 501-3172-59.2024.8.21.0021. Para este caso, estamos analisando em prosseguimento se teremos a aprovação ou análise do plano de recuperação judicial e para secretariar os trabalhos, temos candidatura aqui pelo Banco Banrisul da preposta Fabrina de Carvalho Urach. Se não houver nenhuma oposição, está designada como secretária para os trabalhos. Ditas estas observações, eu passo de imediato a palavra à recuperanda, quem agradeço pela condução dos trabalhos. Pela parte da recuperanda, não sei se vai ser o Augusto Becker ou outra pessoa que vai falar, mas de acordo com os trabalhos, quem quiser por parte da recuperanda, fique à vontade. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, senhor administrador, credores presentes. Nós estamos aqui hoje, então, para colocar em votação o plano de recuperação do frigorífico Banhof, uma negociação que durou alguns meses, né? Tivemos a colaboração dos credores e, felizmente, acho que já chegamos a um denominador comum. O plano foi anexado hoje, a versão final, o último aditivo, no evento 597 dos autos. Então, eu gostaria de reforçar, né, a necessidade do apoio dos credores. Nós tivemos essas conversas prévias e hoje, então, será colocado em votação essa proposta de pagamento que é aquilo que foi possível, né? Talvez não o mundo ideal para todos, mas aquilo que se encaixa dentro da capacidade de pagamento, algo que seja viável de ser cumprido. E também, senhor administrador, relembrando que nós temos também a questão da votação da prorrogação do stay period, né, por mais 180 dias,
ou até a homologação do plano, que a segunda questão envolve a suspensão, então, das execuções até que o juiz homologue o plano que possivelmente será aprovado na data de hoje. Agradeço pelas considerações. Dito isso, então nós temos duas deliberações a serem formuladas. Uma que diz respeito ao stay period, que, só para compreender a posição desta administração judicial, da nossa parte, não vejo nenhum óbice a que os credores deliberem sobre, se assim entenderem por adequado por aprovar, lembrando que isso acaba sendo, em última razão, algo que deve ser analisado pelo magistrado da causa, se for o caso, se for aprovada a deliberação, porque me parece que a análise do stay period depende de ordem jurisdicional neste ponto. Então, não vejo, da minha parte, qualquer problema em haver uma deliberação. Em relação ao plano, tampouco vejo problema. Se eu bem entendi, já tem o aditivo aqui, foi mencionado pela própria... É o evento 5 lá. Aproveito o ensejo para pedir que só registre no chat sobre os endereços de e-mail para o envio de eventuais anotações que devam constar na ata desta assembleia. E, claro, indago se alguém tiver interesse em falar ou fazer ou tirar qualquer dúvida ou exposição, fiquem à vontade, em especial os credores. Não houve solicitação de fala. Indago a parte da repranda se tem uma ordem que prefere das indagações se prefere a deliberação sobre o stay ou sobre o plano primeiro. Sobre o plano, administrador. Perfeito. Então, se não há nenhuma indagação, estão vendo que está gravando o áudio. Doutor André, nós não estamos lhe ouvindo. Travou a imagem e a voz. Retornando ao ponto, problemas técnicos aqui devido à internet. Dito isso, estamos pela deliberação, a parte reparanda sugeriu primeiro analisar sobre o plano, e, portanto, sugiro que tenhamos uma deliberação sobre
se os credores aprovam ou não o plano de recuperação judicial, considerando o aditivo do evento 597. Se puder submeter a pergunta aos credores, ao pessoal do suporte, por gentileza, e iniciamos a deliberação. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Você terá 3 opções de voto: aprova, não aprova e abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em cancelar e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, você poderá votar em lote selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente, selecionando o voto aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto, concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Senhoras e senhores, eu tenho que o plano foi aprovado. Pelo que eu observo, nós temos na classe 1 20 credores aprovando, portanto é unânime. Na classe 3, nós temos aprovação tanto por cabeça quanto por valor de crédito. Quando a gente fala em cabeça, por pessoas, 70% aprovando, 30% rejeitando. Quando a gente fala em valor do crédito, 62,35% aprovando e 37,65% rejeitando. Nós não tivemos abstenção. Em relação à classe 2, nós temos, por valor de crédito, aprovação, não há dúvidas, em 81,21% aprovando por valor, por cabeça, por valor rejeitando 18,79%, e temos um empate por quantidade de pessoas, né, por cabeça, deu 50% aprovando e 50% rejeitando, tinha 2 votos, um favorável e um contrário. Embora a lei refira que tem que ter aprovação por maioria, conforme os critérios do artigo 58 e 45 da lei, apesar desta referência, nós seguimos a orientação jurisprudencial, que costuma observar que, no caso de empate por cabeça, mas se houver maioria na classe por valor de crédito, é desnecessário se falar em existência de cram-down para a hipótese. De toda forma, claro, nós faremos o registro, portanto, em ata, na compreensão da administração judicial que o plano foi aprovado, e submeteremos ao magistrado para eventuais observações pertinentes também dos credores, se assim for o caso, da parte devedora. Dito isso, aprovado o plano, nós temos a necessidade de analisar o outro pleito, que é correlato, que diz respeito ao problema envolvendo o stay period, o período de suspensão de processos, e eu gostaria, por parte da recuperanda, se gostaria de fazer esclarecimentos em relação ao pleito. Já existe uma decisão nos autos, salvo equívoco, a respeito do stay period. Existe um pleito de fazê-lo de forma diferente, e eu gostaria que esclarecesse, antes da deliberação, o formato que gostaria que fosse votado esse pleito em relação à suspensão de processo. Então, com a recuperando a palavra, por favor. Perfeito. Nós gostaríamos de colocar, senhor administrador, em votação a prorrogação do stay period por mais de 180 dias ou até a homologação do plano. O que acontece? A gente tem esse limbo aí, até o juiz fazer a homologação do plano que foi aprovado, que eventualmente pode ter algum prosseguimento de alguma execução, algum ato expropriatório, algo do tipo. Então, para que os credores fiquem resguardados, né, o patrimônio fique resguardado para que o plano seja cumprido conforme as condições que foram aprovadas hoje, nós gostaríamos, então, de que os credores aprovassem essa deliberação, porque aí nós vamos buscar, junto ao juiz, que isso se efetive, né? Buscar via petição, que o juiz aprove essa extensão, porque o entendimento jurisprudencial é que os credores têm esse poder de prorrogar por mais de uma vez o período de suspensão, que é um período de proteção, né, do devedor em recuperação judicial. Então, com base nesse entendimento jurisprudencial do STJ, nós estamos propondo que haja essa extensão por mais de 180 dias, né, ou até que o juiz homologue o plano. A partir da homologação, aí começa a contar todos os prazos de pagamento, né, conseguir sendo feitas todas as considerações em relação ao plano. Agradeço pela observação. Havendo um pleito entre os dois aspectos, é o que vier primeiro, e, portanto, claro, podem deliberar dessa forma. Pelo que eu conheço, o magistrado da causa em Passo Fundo tem sido bastante rápido, e, portanto, e o cartório também é muito célere, de forma tal que eu imagino, por casos similares, que provavelmente a homologação deve ocorrer, se muito, acho que talvez até 30 dias, mas compreendo a posição da recuperanda, porque pode acontecer algum interregno, alguma manifestação do Ministério Público ou outra observação que pode eventualmente atrasar o desenrolar. Mas acredito que
não deve ser muito demorado, e pelo pleito feito, se bem compreendi, o que vier antes. Então, se demorar a deliberar, o que eu acho improvável, vale 180 dias. Se eventualmente vier a deliberação antes, que acho mais provável, portanto, o lapso do próximo 180 dias não fica relevante neste contexto. Dentro deste campo e destas observações, há alguma dúvida por parte dos presentes? Não percebo qualquer manifestação em relação a esta questão e, portanto, eu peço que submeta a deliberação a questão posta sobre se os credores aprovam a prorrogação de stay period por 180 dias ou a homologação do plano de recuperação judicial, o que ocorrer antes.
Senhoras e senhores, eu tenho que a deliberação foi aprovada amplamente, por ser uma deliberação que não é sobre o plano, obedece às regras normais de votação para outras deliberações do artigo 42, em que se vota todos os credores, independentemente de classe, pelo valor do crédito. E, portanto, neste caso, nós temos uma aprovação por 80,89% dos créditos presentes e, portanto, uma rejeição de 19,11%. E, portanto, tenho que essa deliberação também foi concluída como aprovada. Ditas estas observações, se não há mais nenhum registro a fazer, peço só que confirme, por gentileza, se a ata está pronta ou quase pronta, para podermos analisar o tempo de espera para os presentes. Agora são 3 horas e 33 minutos. Faremos uma pausa de 5 minutos, voltaremos às 13h38.
15 horas e 38 minutos. Tinha ficado a ata pronta antes, mas só porque havia sido colocado lápis temporal, só para evitar eventual problema com algum dos presentes que tenha respeitado os 5 minutos de diferença. Dito isso, eu passo a palavra à doutora Milena para a leitura da ata, por favor. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação. Frigorífico Van Hoff, LTDA, em recuperação judicial. Processo de recuperação judicial número 50.13.172.59.2024.821.0021. Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo. No dia 21 de julho de 2025, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Esteves Guarda Administração Judicial, LTDA, sob a presidência do Dr. André Esteves, retomou os trabalhos suspensos nos dias 29 de abril e 17 de junho de 2025. A recuperanda esteve logada no sistema, sendo representada pelo Dr. Augusto Becker e Dr. Carlos Alberto Becker. Em atenção ao disposto no caput do artigo 37 da Lei nº 11.101 de 2005, permaneceu secretariando os trabalhos o credor Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., representado pela preposta Fabrina de Carvalho Het Urac. Devidamente cadastrados, compareceram, mediante login no sistema, por si aos seus procuradores, os credores constantes na lista de presenças anexa, titulares de 100% dos créditos habilitados na classe 1, 100% dos créditos habilitados na classe 2 e 100% dos créditos habilitados na classe 3, cujos percentuais têm como base os presentes na solenidade de instalação, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. Com a palavra, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores instalada e suspensa em segunda convocação no dia 29 de abril de 2025, e com trabalhos suspensos também em continuação da solenidade no dia 17 de junho de 2025, cuja ordem do dia era a instalação da Assembleia Geral de Credores, a designação de um secretário, a escolha da administradora judicial, dentre os credores presentes, a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelas recuperandas, a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, e ou qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Concedida a palavra ao procurador da recuperanda, este requereu que fosse submetido à deliberação dos credores o aditivo ao plano de recuperação judicial, apresentado na presente data, no evento 597 dos autos, reforçando a necessidade de apoio por parte dos credores. Ressaltou que a proposta contempla condições de pagamentos compatíveis com a capacidade da empresa, mostrando-se viável quanto ao seu cumprimento. Requereu ainda que fosse submetida à deliberação dos credores a prorrogação do stay period pelo prazo de 180 dias, ou até eventual homologação do plano de recuperação judicial, o que ocorrer primeiro. A administração judicial informou que não há óbice para que os credores deliberem acerca da prorrogação do stay period, ressaltando, contudo, que o resultado da deliberação será submetido ao juízo, a quem compete a decisão final. Da mesma forma, destacou a inexistência de óbice para que o plano modificativo anexado aos autos seja submetido à deliberação dos credores. Ato seguinte, foi oportunizado aos credores o direito de fala. Diante da ausência de solicitações de fala pelos credores, demonstrou-se aos participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou-se em votação a aprovação ou rejeição do segundo modificativo ao plano de recuperação judicial, apresentado em 21 de 7 de 2025, no evento 597 dos autos, obtendo-se o seguinte resultado. Classe 1, aprovação por 100%. Classe 2, aprovação por valor em 81,21%. Não aprovação por valor em 18,79%. Por quantidade, aprovação por 50%. Não aprovação por 50%. Classe 3, por valor, aprovação por 62,35%. Não aprovação por 37,65%. Por quantidade, aprovação por 70%, não aprovação por 30%.
Acerca do resultado da votação em relação à classe 2, a administração judicial informou que, embora a legislação exija maioria por cabeça e por valor, segue a orientação jurisprudencial no sentido de que, em caso de empate na votação por cabeça, estando presente a maioria por valor, considera-se aprovado o plano, sendo desnecessária a aplicação do cram-down. Diante disso, ressaltou que, no entendimento da administração judicial, o plano foi aprovado, sem prejuízo de submissão do resultado ao juízo para apreciação, bem como a manifestação de eventuais credores. Ato seguinte, a administração judicial requereu que a recuperanda prestasse esclarecimentos em relação ao pedido de deliberação acerca da prorrogação do stay period, considerando que já consta nos autos decisão judicial acerca de tal matéria. A recuperanda, então, esclareceu que pretende submeter a questão à votação, considerando que há um limbo até que o juízo profira a decisão acerca da homologação do plano de recuperação judicial, de modo que pode ocorrer, nesse período, o prosseguimento de atos expropriatórios. Em razão disso, destacou que o procedimento visa resguardar os direitos dos credores, permitindo que, posteriormente, possam requerer tal pleito à apreciação judicial. Referiu haver o entendimento do STJ no sentido de que os credores possuem legitimidade para deliberar sobre a prorrogação do stay period. Por fim, ressaltou que, posteriormente, a partir da homologação do PRJ, serão contados os prazos de pagamento. Submetido à deliberação dos credores o pedido de prorrogação do stay period pelo prazo de 180 dias ou até eventual homologação do plano de recuperação judicial, o que ocorrer primeiro, obteve-se aprovação por 80,89% dos créditos presentes. O credor Banrisul S.A. apresentou ressalvas via chat, as quais passam a integrar a presente ata para todos os fins. A presente ata de assembleia vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pela devedora e por 2 membros de cada classe presente, por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo, assim como estará disponível no site da administração judicial. A íntegra da gravação da assembleia poderá ser acessada nos canais da AJUT e da administração judicial no YouTube. Dito isso, se não houver nenhuma divergência, a ata já estão indicados quais são os credores que devem assinar, por parte da administração judicial, naturalmente, a parte recuperanda, e também pela classe 1, os credores Alisson Camaro e Daniel Freitas, ambos representados pela Júlia Margarete, Banco do Brasil e Banrisul pela classe 2 e pela classe 3, Banco do Brasil e Luiz Felipe Carlo Magno. Se não há mais nenhuma objeção, declaro encerrado o ato. Todos os presentes aqui listados têm que assinar a ata após essa assembleia. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.